informação na palma da sua mão. A Guardiã da Notícia. A Guardiã da Notícia. Bem-vindo à era dos dados. Você tem 1 minuto? Em 60 segundos, muita coisa acontece nesse novo mundo. E a sua comunicação não pode ficar para trás. É preciso se reinventar, ser relevante, conectar informação, estratégia, criatividade e resultados. Para tudo isso, conte com a Octopus. A gente faz essa conexão acontecer. Octopus, a sua comunicação na era dos dados. A Guardiã da Notícia. Música, informação. A Guardiã da Notícia. Na palma da sua mão. E veloz. Velocidade e estabilidade. A fibra ótica nunca esteve tão perto de você. E veloz para sua empresa. Link dedicado, link temporário, provedores e muito mais. Cobertura dinâmica e rede própria. E veloz. 011 4610 0000. E veloz. A sua conexão. A Guardiã da Notícia. A Guardiã da Notícia. A Guardiã da Notícia. Octopus Comunicando. Quer ficar conectado com o mercado da comunicação? Então não perca o Octopus Comunicando. Toda terça, às 7 da noite. Estratégias, novidades e dicas de comunicação para todo tipo de empresa, inclusive a sua. Um programa para você manter a sua empresa sempre conectada. Octopus Comunicando com Carol Ferrari. Toda terça, às 7 da noite. A Guardiã da Notícia. A Guardiã da Notícia. A Guardiã da Notícia. Baixe o novo app da Guardiã da Notícia e acompanhe a maior rádio digital com jornalismo regional, além de acompanhar todas as notícias do portal aguardiandanoticia.com.br em um aplicativo totalmente novo. A plataforma dá acesso a músicas e informações em áudio e vídeo na palma da sua mão, onde você estiver. Para ouvir no seu carro, basta conectar no Bluetooth do seu celular. Disponível para plataformas Android e, em breve, iOS. Rádio Guardiã da Notícia. Música e informação na palma da sua mão. Música e informação na palma da sua mão. A Guardiã. Música. A Guardiã. Informação. A Guardiã da Notícia. na palma da sua mão. A Guardiã da Justiça. A Guardiã da Justiça. Boa tarde a todos os espectadores, todos os ouvintes aí da rádio A Guardiã da Notícia. Estamos aqui diretamente da Guardiã da Justiça para falar um pouquinho do beabá do direito, para falar um pouquinho do dia a dia da justiça. Hoje o nosso convidado para falar um pouquinho aqui sobre as origens do racismo até os nossos dias é o meu querido amigo, advogado, super conceituado, Dr. Márcio Santos. Tá me ouvindo, Márcio? A todos os ouvintes, bom dia, Ricardo, perfeitamente. Tudo bem. Primeiro te agradecer, né? Agradecer a você pela aceitação do convite, agradecer também os meus queridos amigos aí da Guardiã da Notícia, a equipe técnica, o Mano Din, a Aline, também a nossa chefe Gabriela Tricânico. Também agradecer, hoje eu estou fazendo aqui uma live direto de Santo André, mas não da rádio, falando aqui direto da Ampliare. É uma empresa de duas amigas minhas, a Luciana Cruz e a Vanessa Gama. Agradecer aí a oportunidade de poder estar aqui no espaço delas para fazer essa live diretamente aí com você, Márcio, que não está em São Paulo, né? Tá viajando. Onde você está, Márcio? Eu estou em Paraty, Rio de Janeiro. Beleza. Refrescar um pouco a cabeça. É isso aí, muito bem. A gente hoje vai falar um pouquinho sobre racismo, sobre essa questão que está tão em evidência, embora não seja um assunto tão novo, e eu sempre digo que o racismo ele sempre existiu. O que mudou de uns tempos para cá foi que as pessoas têm mais acesso a elementos que possam gravar esse tipo de atitude que sempre aconteceu e que de alguma forma sempre foi velado, né? Eu queria que você... Só para que você entendesse um pouquinho do perfil aqui do nosso público, o nosso público ele não é um público que tem relação direta com o direito ou com a justiça, né? É um público mais de outras áreas, então é importante que a gente fale um pouquinho menos juridiquês possível e que a gente possa dar essa ideia mais completa e mais ampla para o público em geral que nos ouve.
Então, eu sempre digo que aqui na Guardiã da Justiça a gente fala sobre o beabá do direito e o dia a dia da justiça, ou o contrário, o beabá da justiça e o dia a dia do direito. Então, eu queria que você começasse dizendo um pouquinho do que você entende, Márcio, dessa diferença entre, né, o preconceito e a discriminação. E, claro, né, se apresentasse um pouquinho aí para as pessoas te conhecerem. Bom dia a todos os ouvintes da Guardiã Cidadã. Eu quero desde já agradecer a todos da produção pelo convite, ao meu grande amigo Ricardo Yamazaki, ao qual eu sou fã, né? Sempre fui. Meu grande amigo Ricardo Yamazaki, muito obrigado. Meu nome é Márcio Santos, eu sou advogado, sou rapper, sou produtor cultural, trabalhei por 11 anos na Secretaria de Estado da Cultura, já trabalhei na Secretaria Municipal de Cultura, desenvolvendo ações culturais, principalmente em prol da cultura hip-hop. Sou advogado, advogo em diversas áreas, família, criminal bem menos, eu cansei um pouquinho, mas fui criminalista. Demos uma pausada aí, acho que a internet do Márcio deu uma travada, uma congelada. Vamos aguardar ele voltar. Enquanto o Márcio tenta voltar aí à nossa internet, eu queria fazer um convite para todos, lá no Instagram do meu escritório, que é @AugustoYamazaki, Yamazaki com S, Fomento para a Cultura de Periferia. Hoje a gente vai ter uma live, eu acho que a gente já tem mais de 70 lives. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre fomento para a cultura de periferia com a Aline Torres. Às 18 horas lá pelo Instagram do escritório. Tem outras lives que nós fizemos, ou seja, mais de 70 lives com assuntos do direito e assuntos também que não são do direito. E eu convido a todos para que vocês possam participar. Eu acho que o tema é bem interessante. E no dia 17/9, das 19 às 20h45, a gente vai ter uma live pelo YouTube do Estado de Direito e da Academia Brasileira de Direito, coordenado pela doutora Carmela Gruni. O tema da live se chama Conselhos de Dom Quixote à Administração da Justiça. Então, das 19 às 20h45, uma série de juristas, Maria Berenice Dias, e entre outros, vão falar durante 5 minutos sobre a questão da administração da justiça, ou a visão que eles têm de justiça, ou como eles podem melhorar essa justiça. E aí a gente vai ter essa live que vai ser bastante interessante. Eu também vou fazer parte dessa live. Eu ainda não sei o meu horário, mas eu vou falar um pouquinho sobre justiça consciente. É uma analogia com os contratos conscientes, que é uma teoria que está tão em voga atualmente, que é um pouco de trazer a consciência da justiça para todas as esferas, sejam federais, sejam estaduais, todas as esferas de justiça, de forma a que o cidadão tenha consciência do que será feito ou consciência daquilo que ele vai enfrentar na justiça brasileira. Estamos tentando aí contato com o Márcio, o Mano Jim com certeza está tentando aí o contato. Enquanto isso, eu vou pedir para que vocês também baixem o aplicativo da Guardiã da Notícia, www.aguardiandanoticia.com.br, e vocês conseguem lá acompanhar toda a programação de música, dos programas da rádio, e também conseguem transferir do celular de vocês por meio do Bluetooth para o rádio do carro. Também, enquanto a gente aguarda aí, eu vou me adiantar aqui para dizer que na terça que vem, ao meio-dia, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre direitos do consumidor. Nós convidamos a advogada Daiane Costa, ela estará aqui com a gente, provavelmente seja presencial, provavelmente a gente esteja... o Márcio está voltando aí,
Eu estou adiantando aqui, Márcio, Fica à vontade, que na terça que vem a gente estará aqui com a advogada Daiane Costa para falar um pouquinho sobre direitos do consumidor. As pessoas já podem mandar suas perguntas, mandar suas dúvidas para que elas possam ser esclarecidas aqui pela Daiane Costa, que é especialista em direito do consumidor. Mas para não perder tempo aí, eu acho que Paraty está com esse problema aí de internet, mas só continuando, você dizia que é advogado criminalista, não com tanto empenho quanto eu sei que você tinha, empenho no sentido, né, de ter muitos clientes em relação a essa área, mais para a área civil hoje, e trabalhou alguns anos na Secretaria da Cultura. Foi o período que eu te conheci e aprendi também a admirá-lo, não só pela pessoa que você é, mas também pelo profissional que você é. Se você quiser complementar aí o seu currículo, senão a gente entra nessa primeira pergunta que eu te fiz, que é para que as pessoas saibam um pouquinho, ou tenham uma ideia ou uma noção da diferença, ou se não há diferença, ou se há diferença entre preconceito e discriminação. Acho que a apresentação já foi bem elucidada por você, então vamos adentrar mesmo, porque o tempo passa muito rápido. Discriminar, né, significa o momento em que a gente quebra o princípio da igualdade, né? Quando a gente passa a ter a exclusão e uma preferência motivada por raça ou por sexo, né? Quando a gente expressa esses conceitos que a gente tem, que vem do pré-conceito, que é uma opinião, que é o sentimento que a pessoa tem, muitas vezes sem conhecer a questão, sem conhecer a causa, é o pré-julgamento, né? Então isso que é o pré-conceito, é um conceito anterior à pessoa tomar conhecimento do que de fato a questão é. E aí, eu quero, até para desmistificar algumas questões e até para a gente poder caminhar de uma forma em que as pessoas tenham conceitualmente as coisas muito bem colocadas, porque eu sempre digo que para a gente poder falar ou não falar de alguma coisa, a gente tem que conhecer, né? Que é um pouco essa fala sua sobre o preconceito, ou seja, as pessoas têm uma ideia sobre determinado conceito, mas não necessariamente elas se aprofundam nisso. E nesse sentido, eu queria que você pudesse, eu já vi você falando sobre isso, da questão do negro e do preto. Eu uso qual expressão para me referir a uma pessoa negra ou uma pessoa preta? Me explica um pouco isso, Márcio. Acho que as pessoas vão gostar para saber se estão falando certo ou não. Atualmente, Ricardo, eu acho que a gente precisa identificar o que a pessoa quer dizer quando ela chama, porque você pode dizer negro ou preto e pode estar ofendendo da mesma forma. Então, atualmente, eu prefiro... Eu respondo a pergunta como uma pergunta, o que a gente não deve fazer, mas qual termo você usaria para ofender? O negro ou o preto? Se você acha que é ofensivo negro, você chama de preto. Se você acha que é ofensivo preto, você chama de negro. Mas, no mundo, a maior parte do mundo utiliza o termo homem e mulher preta, que é o black man ou black woman, né? O Brasil, pelo costume, ele adotou a característica da palavra negro, né? Mas se você estudar pela etimologia da palavra, negros tem um significado de tudo que é ruim, né? E ele foi atribuído aos homens e mulheres pretas de uma forma ruim. Por isso, tudo que você usa negro é negativo, né? É negativo. Negro é escuro, é falta de cor, é falta de brilho, é sombrio. A palavra negro remete a isso. Então, eu sempre preferi a palavra preto, mas eu não posso ignorar toda a luta do movimento negro e que reforçou a questão do homem negro, do movimento negro. Eu não posso ignorar isso. Então, hoje acho que a gente passou um pouco mais isso, e é por isso que eu pergunto, qual é o termo que você acha ofensivo? Eu gosto da palavra preto, sou um homem preto. Mas se você utilizar, não, ele é um homem negro,
Se não for de uma forma ofensiva, se seu coração assim sentir, é bem aceito. Muito boa essa resposta. Eu não esperava nada menos do que isso. Acho que as pessoas, realmente, essa questão da intenção, ela é muito mais relevante do que a expressão em si, né? Muitas vezes a gente se sente ofendido, e no meu caso, às vezes algumas pessoas usam o japa, né? Eu sempre digo que, primeiro, que as pessoas têm nome, né? Então elas gostam de ser tratadas não por japa, negro ou preto, elas gostam de ser tratadas pelo nome, né? Exatamente. Mas para uma identificação, talvez, essa sua resposta ela é muito interessante, muito rica, e eu acho que as pessoas se sentiram contempladas, assim como eu me sinto contemplado aqui de ouvir o correto da expressão. Eu queria te perguntar, sempre digo, complementando, desculpa, rapidamente, Ricardo, é o que eu sempre falo. A pessoa me pergunta, preto ou negro? Eu falo, chama ela pelo nome. Se eu não souber o nome, pergunta o nome dela. Melhor coisa que você faz. Excelente. Porque eu acho que, por mais que a gente tenha características, né, nós somos muito mais do que essas características, né? Eu digo que essas características muitas vezes nos rotulam e fazem com que as pessoas tenham esse preconceito. Eu não acredito que haja um preconceito positivo, como algumas pessoas dizem, né? Há quem diga que, não, mas o oriental ele não tem um preconceito negativo, ele só tem preconceito positivo, no sentido de que ele é bom de matemática. Eu nunca fui bom de matemática. A única matemática que eu sei é contar honorários. Mas fora isso, eu nunca fui bom de matemática, e dizem, inclusive, que os orientais não conseguem falar direito, né, se expressam mal. E isso, para mim, que sou advogado, talvez seja um preconceito negativo, né? Da mesma forma que eu sempre gostei de jogar bola e eu era o último a ser escolhido, né? Diferente de uma pessoa preta que vai jogar basquete, por exemplo, como eu sei que você joga, o seu filho joga, que tem uma habilidade para isso, mas não necessariamente alguém que seja oriental não possa também jogar um basquete ou jogar um futebol de uma forma competitiva, né? E vou dizer rapidamente aqui, Ricardo, eu falo pro meu filho, quando você vê um oriental na quadra, marca, porque ele costuma ser muito bom, viu? Marca porque é bom, viu? Muito bom. Deixa eu te perguntar, Márcio, você acha que a escravidão, né? Eu sei que o termo foi banido já, e há quem diga que condições análogas à escravidão, mas você acha que a escravidão, ainda que não seja conceitualmente a escravidão, mas tudo aquilo que marca o período da escravidão, você acha que ainda existe aqui no Brasil? Ricardo, eu vou fazer uma pergunta, eu vou entrar numa resposta bem provocativa, porque eu sei que você atua nessa questão. A gente vê isso diariamente, a gente tem os venezuelanos na região do Bom Retiro, né, vivendo em condições análogas de escravo. Eu trabalhava próximo à Secretaria de Cultura e eu ia embora, passava pela Avenida São João e eu via as pessoas recebendo comida, comendo de qualquer jeito na rua e muito rápido, porque tinham que voltar a trabalhar para ganhar miséria, né? Ou muitas vezes não ganhar. Quantas lojas ali foram fechadas por essa questão? Eu sei que você atua na questão dos direitos humanos e você acompanha isso muito bem. A gente tem o tráfico de mulheres, das mulheres pretas. A gente vive hoje esse período, a gente continua com essas questões. Então a gente está em 2020 e se a gente pensar, for lá e estudar, pegar a questão das histórias de 1500, a gente vai comparar diversas situações. Pô, mas isso está acontecendo hoje, isso ainda acontece. O problema hoje é que a gente avançou um pouco na tecnologia. Isso tem nos ajudado um pouco mais a combater algumas ações, mas elas existem. E de maneira muito forte ainda. Tem locais que no próprio Brasil, a gente não pode, a gente não é bem aceito de entrar, né? Tem lugares, a gente está em 2020 com diversas conquistas das mulheres, com uma luta muito forte, e a gente tem diversos problemas de pessoas que não aceitam mulheres, que não ouvem as mulheres. As mulheres, a luta do movimento feminista, ela fortaleceu todos os outros movimentos. Então a gente tem que ouvir as mulheres. E a gente vive, sim, a condição análoga de escravo até hoje. Tanto é que ele é um artigo do Código Penal e não houve a sua descriminalização
E não foi à toa. Muito bom. E como que essa lógica da discriminação, ela influenciou na sua vida? Porque você deve ter passado por algumas situações. Como que essa lógica influenciou na sua trajetória, bem ou mal? Se a gente pode dizer que há alguma benesse em relação a ser discriminado, mas como que essa lógica operou na sua vida? E como que você enfrentou essa discriminação? A gente aprende da pior maneira, né? Eu sou um homem preto, nascido em periferia, né? Criado em periferia. Eu morava num bairro considerado de classe média. Eu nasci, né, em Pinheiros, na rua Mateus Grou, em Pinheiros. Eu morava numa casinha de fundos, era um corredor com 2 casas. Ao fundo tinha a casa da minha família, da minha mãe, e tinha dos meus primos, né? J.R. Blau, que inclusive é um dos precursores do hip hop no Brasil. Eram essas 2 casinhas assim, e tinham uns prédios, umas casas melhores. A gente morava de aluguel, muitas vezes minha mãe não tinha nem o dinheiro do aluguel, a gente faltava comida pra gente, muitas vezes lá. Mas tinha o pessoal do prédio do lado. Eu lembro que eu tinha por volta de 5 anos, 5, 6 anos, e eu lembro perfeitamente. A gente tinha uma felicidade de, no Natal, minha mãe poder comprar um carrinho pra gente amarrar ali e puxar. E aí o pessoal vinha com aqueles carrinhos, né? O Máximos, o Colossus, o Pegasus, que eram os de controle remoto, né? E eles vinham brincar com a gente ficava feliz, a gente puxava o carrinho, eles no controle remoto. E aí eles pediam, né? A gente deixava os carrinhos todos equipados e eles pediam para brincar com os nossos carrinhos. Mas a gente não podia pôr a mão no controle remoto do carrinho deles, né? Eles vinham à nossa casa, eles entravam no corredor, eles vinham no nosso quintal. A gente não podia entrar, eu e meu primo, né? A gente não podia entrar no prédio deles, né? A gente foi permitido de entrar numa área de serviço para brincar com eles na área de serviço, porque não podia ir na área de lazer deles. Não, nós, né? Outros amigos podiam, nós não podíamos. Eu nasci lá e foi quando eu fui embora. Eu tinha quase 7 anos quando eu saí de lá, que nos permitiram a ter esse acesso, né? E ali eu começava a entender essa diferença, né? Por que uns podem, outros não? E aí eu comecei a ver a questão, que era a questão da cor da pele, né? Que pegava. E isso vem me acompanhando até hoje, né? Não só a mim. Hoje, enquanto advogado, eu passo por isso. Em causas recentes, eu tenho uma causa que o rapaz não se conforma por eu ter ganho para minha cliente. E aí ele fica reclamando para ela, e aí ele fez algumas ofensas racistas contra mim que eu não tenho, infelizmente, provas, né? Então, mas eu passo por isso hoje. Ele me desqualifica, me descriminaliza por eu ter obtido êxito na causa, né? Então ele me chama de desqualificado porque eu ganhei dele. E eu sou desqualificado. Mas a gente passa, eu passo isso no fórum, eu entro no fórum. Um belo dia, rapidamente eu vou contar o caso, eu adentrei ao fórum no Mário Guimarães, no Criminal, tinha um cliente. Entrei de manhã, sabemos que no horário da manhã só adentram advogados. E eu fui bem cedo, porque é tranquilo, dá pra gente... Era um processo físico à época, então fui ver o processo. Cheguei bem cedo, e fui no horário que era por volta de 9h20, tinha acabado. O fórum tinha aberto recentemente, né? E... não tinha estagiário a partir das 10. E eu adentrei ao fórum, fui ao cartório e pedi para a moça, né? Uma moça estagiária. Eu dei o número do processo. Ela, pois não, eu falei processo tal. Que é o comum, a gente dá o processo, a pessoa consulta e ela traz os autos. Aí ela consultou o processo e ficou demorando. Falei, será que ela não está achando? E ela olhava para mim, olhava o processo, olhava para mim, olhava o processo. E ela não localizava. Eu entendi que ela não estava localizando o que ela estava procurando, porque o processo estava fácil. Aí ela virou e me perguntou, mas qual que é seu dia de assinar? Eu me fiz de desentendido, eu falei, mas o que eu tenho que assinar? Eu preciso assinar alguma coisa? Não, você assina em que dia? Eu falei, eu não sabia que para ver processo eu precisava assinar. Eu não sei qual é o dia que tem que assinar para ver processo. Ela, mas o que você quer ver? Não é seu dia de assinar? Eu falei, não, eu preciso me identificar como advogado para ver o processo. Aí ela falou só um minuto, ela não falou mais nada. Aí ela entrou, se escondeu num local e ela não me trouxe o processo. Ela pediu para uma outra senhora me trazer o processo, que era uma senhora preta como eu. Aí ela me trouxe o processo. Tá aqui, doutor, o processo, desculpa a demora.
Eu falei, não, eu sei porque foi a demora. Eu falei, a menina não quis nem vir, ela só vai voltar aqui quando eu for embora. Né? Eu sei o motivo da demora. Ela achou que eu fosse um preso que estava indo assinar. Só que a gente sabe que as pessoas que vão para assinar só entram após o 12:30. Então, se eu adentrei o fórum, se me permitiram entrar, é porque eu era advogado. Então, eu passo por essas ações e outras, né? E eu tá na fila do ônibus da OAB, de descer do metrô, a gente tem aquele ônibus que nos leva ao fórum trabalhista, ao criminal, e uma viatura passou e me parou, né? Na fila do advogado. Parou somente eu, de social, de terno, gravata. Ele me chamou, e aí a explicação do policial foi, não, o senhor disse, depois de eu me identificar. Pior foi a explicação do que a abordagem. Ele falou, não, senhor, me desculpa, doutor, é porque os criminosos dessa área têm um perfil diferente. Eu falei, mas... Diferente como? Andam de terno e gravata? Ele é mais ou menos. Eu falei, então todo mundo aqui tem um perfil de criminoso? Aí ele não respondeu. Só eu fui abordado perante uns 6 ou 7 que estavam na fila. Eu era o único homem preto, advogado preto daquela fila. Então são situações que a gente passa diariamente e que a gente combate. E precisa utilizar espaços como esse para compartilhar e usar para combater ações como essas. Você vê que o seu relato é uma coisa inconsciente, né? Porque se a pessoa fosse consciente, primeiro que ela responderia essas perguntas antes de fazer o ato, elas responderiam essas perguntas que você fez para elas, para que elas voltem à consciência. Então, como que uma cartorária entende que você estaria no fórum, sendo que só advogados entram naquele horário? Se ela tivesse consciência, ela não teria feito. Mas você vê que é uma atitude inconsciente, já está nela, o racismo já está presente nela. E da mesma forma, o policial. Se ele tem conscientemente a notícia de que naquela área pessoas de terno e gravata cometem atos ilícitos, ela abordaria todos da fila, né? Ou todos os homens que estivessem de terno e gravata. Então, quer dizer, são atitudes inconscientes. O que eu sempre digo é que a gente tem um país racista. Se a gente perguntar numa sala de aula se o nosso país é racista, acho que a grande maioria, se não a totalidade, vai dizer que é um país racista. Mas se você perguntar se alguém já cometeu algum tipo de ato racista, eles vão dizer que não cometeram. Então, é uma incongruência justamente porque muito do que acontece de atitudes racistas já são normais, vamos dizer assim, no inconsciente dessas pessoas, quando na verdade não deveriam nem ser normais. E, da mesma forma, você ter a consciência de que isso não é permitido ou de que isso não é possível. Nessa linha, eu queria te perguntar, o Dia da Consciência Negra, você acha que esse dia é importante para enfrentamento dessas questões de inconsciência? Essa questão toda que você adentrou, a gente vem na questão do racismo estrutural, né? Como o Brasil cresceu estruturado no racismo, né? E são ações que as pessoas acham normal. Por exemplo, a gente dizer o criado mudo. O criado mudo para todo mundo é normal. Não, eu tenho um móvel, eu vou comprar um criado mudo, mas as pessoas não sabem o que é o criado mudo, né? E aí vem do racismo estrutural, né? O Dia da Consciência Negra, ele é importantíssimo. Assim como os judeus, eles marcam a questão do Holocausto, sempre. E ninguém questiona esse marco que os judeus fazem, porque é para relembrar e para que isso não aconteça mais. O Dia da Consciência Negra, ele serve para isso, para as pessoas entenderem que não é um dia de simples festa, onde as pessoas vão celebrar, vão festejar, vão fazer shows. Não é isso. As pessoas precisam entender que ali, se tem um show, ele tem uma cultura negra que todos gostam, que todos apreciam. A gente tem uma cultura que a gente fortalece, e dentro dessa cultura, dentro das músicas, a gente está discutindo, a gente está explicando diversos assuntos, diversas questões. Então esse é um dia de lembrar da luta, o dia de Zumbi dos Palmares, que libertou diversos escravizados, que lutou para que a gente pudesse estar aqui hoje discutindo, para que um homem negro, pudesse estar conversando com um advogado de cultura oriental e estar discutindo
as questões culturais no mesmo assunto, de culturas diferentes se unindo para discutir um assunto, a justiça. Né? Então, a gente é capaz de fazer isso. O Dia da Consciência Negra, ele é um marco nosso, e ele precisa estar aí para ser lembrado que 55% da nossa população é negra. Ele é importante. E você sabe que esse 55%, né, isso é dado do IBGE, ele demonstra que 29% só desses 55%, só 29% da população tem cargo de gerência, sendo que 55% da população negra, ou seja, a maioria, né, pretos e pardos, constituem essa diversidade que é o nosso país, mas somente 29% possui cargo de gerência, o que é um contrassenso total, até mesmo se a gente pegar a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, onde a gente tem 3 figuras ou 3 parlamentares negros no universo de 94, sendo que 55% da população é preta ou parda. Né? Então, são esses contrassensos que a gente convive no dia a dia, e dizer que não existe racismo é algo ingênuo, né? Para se dizer o mínimo. Eu queria saber, Márcio, você acha que a educação, né, pode melhorar a questão do enfrentamento ao racismo? Educação é a peça-chave, é fundamental. Todos os países, eles se estruturaram com base na educação. Né? E a gente tem um país, infelizmente, que não investe na educação. As famílias que precisam, né, entender, ir lá e se sacrificar para a educação dos filhos. Isso é importante a gente fazer também, mas o nosso governo tinha que incentivar e investir na educação. Se a gente for pensar, Guerra Mundial, Segunda Grande Guerra Mundial, o Japão foi destruído, foi dizimado, né? Teve um grande massacre no Japão. O Japão entende que a educação é fundamental, e ele se estruturou e ele se restabeleceu com fundamento na educação. A educação, investe na educação, por quê? Porque a pessoa formada, a pessoa educada, ela vai trazer recursos para o próprio país, inclusive. Ao mesmo tempo que ela se beneficia, se fortalece, ela traz benefícios para o país. Então, a gente precisaria entender essa questão, né? De que a educação é fundamental, é a peça-chave para inclusive, findar o racismo, o preconceito. O investimento na educação é fundamental, urgente, e estamos atrasados com isso. E tem uma questão, só adentrando aí na questão que você falou, Ricardo, dos parlamentares, né? Eu criei uma teoria, né, que a gente vive a síndrome do Celso Pitta, né? A gente passa a síndrome do Celso Pitta, e a gente viu recentemente o que aconteceu com o ministro da Educação, que não vamos adentrar na questão política por si próprio, mas tem uma questão que é a síndrome do Celso Pitta. Quando a gente fala de parlamentares ou cargos para negros, e até tem o TSE, ele determinou que os recursos sejam distribuídos de forma igualitária entre negros e não negros, mas a gente sofre a síndrome do Celso Pitta, inclusive pelos nossos pares mesmo, porque houve um grande problema. A gente teve o prefeito Celso Pitta, que teve um problema de corrupção e com diversas outras questões, mas a gente fala muito do Celso Pitta, mas a gente tem outros, né? A gente vive num país corrupto, diversos outros parlamentares, só que eu sofro, eu pago o que o Celso Pitta fez. Os não negros não pagam o que Fernando Collor, Paulo Maluf fez, não pagam. Então, eles podem se candidatar e tudo. Não, tudo bem, tá certo. Agora, quando você vê um candidato preto, as pessoas falam, não, mas lembra do Celso Pitta? Mas o que tem a ver o Celso Pitta? Então, a gente passa a síndrome do Celso Pitta, porque Celso Pitta foi um prefeito negro e que passou por um processo de corrupção. Então, a gente vem com esse... E a gente somos 55% da população, mas a gente passa pela síndrome de Celso Pitta. Por isso, a gente tem um descrédito
quando chega na política. Então a gente precisa agradecer esses 3 que estão lá lutando por nós, inclusive Dona Alessi Brandão, a qual eu sou fã e que sempre me recebeu muito bem e fez muito pelo nosso povo, pela nossa população, porque eu sei o que ela passa, a gente passa, e ela sofre também a síndrome de Celso Pitta, que eu sei. Muito bom. Aliás, foi aniversário dela no sábado, desejar aí um parabéns para ela, mandar um beijo grande. Eu queria saber o seguinte, Márcio, você que é uma pessoa viajada, que eu sei, né, conhece bastante lugar, em especial os Estados Unidos, eu queria que você fizesse um paralelo entre a questão do racismo aqui no Brasil e os Estados Unidos, por exemplo, que é um país que você frequenta, e eu queria que você contasse uma passagem que você teve num restaurante, que depois eu nem vou falar a cidade aqui, mas você fala, e eu queria que você contasse esse episódio, porque parece uma história de muito tempo atrás, e você vivenciou recentemente, que eu sei. Então conta um pouquinho sobre esse paralelo entre o racismo fora e o racismo aqui no Brasil, e conta essa história em especial, ou se você tiver alguma outra história também, de alguma coisa que você tenha vivenciado e passado nessa questão do racismo. Por favor. Estados Unidos, assim como o Brasil, é um país extremamente racista. O que diferencia lá é que as pessoas não escondem, né? Como escondem aqui no Brasil. Então a pessoa não gosta de preto, ela não gosta de preto e acabou. E ela fala, eu não gosto, né? Algumas pessoas não gostam, não se misturam e ficam quietas, né? Outras pessoas fazem ações contrárias, que são supremacistas, né? E as ações que a gente tem visto acontecer recentemente. Mas lá, a população preta nos Estados Unidos é menor que 20%, né? Em torno de 17%, 18%, talvez nem isso, da população é preta. Só que eles entendem que eles foram obrigados a viverem naquele país, eles são americanos, eles têm os direitos deles e eles vão brigar, né? Então, o que acontece com o vizinho é como se acontecesse com eles, né? Quando um sofre discriminação, quando sofre um atentado pela origem da sua etnia, é um atentado contra todos. Então eles vão para a rua, eles vão reivindicar, eles vão brigar, e eles têm exemplos de grandes líderes, né, que foram assassinados por conta de sua cor e que lutavam contra isso, que é Martin Luther King, Malcolm X e diversos outros, né? Malcolm X, ele dizia, né, que você não tem que dar face, não tem que dar outra face. Se você tomar um tapa, você tem que dar outro. Malcolm X dizia isso, né? Dr. Martin Luther King ele era por meios pacíficos. Então a gente eu costumo dizer que a gente precisa utilizar o exemplo dos dois. A gente não pode ser totalmente pacífico, né? Mas a gente também não podemos nos tornar o agressor. Então a gente precisa colocar o equilíbrio na balança do momento de ser pacífico e do momento de agir. A gente precisa agir e saber como agir. E lá é bem explícita essa questão, né? Branco, branco, preto é preto. E tem alguns locais que os pretos não entram. E adentrando essa questão, eu estive em outras oportunidades, mas esse episódio específico aconteceu em 2012, onde eu estive no Alabama, que é um dos estados mais racistas dos Estados Unidos, que fica na região sul. A gente foi visitar o Alabama, a gente estava fazendo um programa, né, com o Departamento de Estado, e chegamos ao Alabama. A gente chegou em Washington, de Washington a gente foi para Los Angeles, San Luis, que também é um local bem racista. Em San Luis tem uma avenida que chama Delmar Avenue, onde eles dizem que tem uma faixa, né, invisível que separa o sul, é onde vivem os brancos, e o norte é onde vivem os pretos. Então é um local também muito racista. E de São Luís a gente chegou em Birmingham, no Alabama. Chegamos ao hotel. Estávamos num grupo de 4 pessoas, contando com o intérprete. Nosso intérprete era um senhor branco. Tinha uma moça do sul aqui do nosso grupo, que era uma moça branca. Eu, um homem preto, e um rapaz do Rio,
que era também um homem preto. Chegamos à cidade com todas as precauções que deveria ter naquela cidade. E o nosso intérprete perguntou à recepção do hotel aonde tinha um restaurante integrado, onde todos poderíamos ir, porque lá tem locais onde não podemos ir. E aí ela nos indicou, esse restaurante pode ir lá, é tudo certo. Chegamos a esse restaurante, fomos lá. A hora que nós entramos, realmente tinha um homem preto dentro desse restaurante. E esse restaurante estava cheio. E ele estava bem próximo da porta, bem perto da porta de saída. E nós entramos e, bom brasileiro, né? Você acha que tá tudo certo, você vai entrando. E todo mundo saiu entrando. A hora que eu entrei, a hora que nós entramos à porta, eu sou muito observador, as pessoas ficaram nos olhando. E conforme a gente ia para o fundo do restaurante, que era bem grande, as pessoas paravam de comer, elas ficavam nos olhando. E eu fui o único a perceber. O nosso intérprete também percebeu, mas ele não quis alertar. Ele é um cidadão americano, né? E as pessoas paravam de comer, e as pessoas ficavam nos olhando, até que nós sentamos no meio do restaurante, num canto. E a gente tinha visão de tudo. E todos estavam nos olhando. E no momento que a gente sentou, a família que estava nas minhas costas, elas me xingavam bastante e elas pediram a conta. Elas tinham acabado de pedir a conta, pediram a conta. A família do lado pediu a conta. A outra pediu a conta. E aí as pessoas começaram, no nosso grupo, eles começaram a pedir, a fazer os pedidos, a não olhar o menu. E eu não olhava, eles falavam, você não vai comer? E eu não respondia, né? E eles falavam comigo e eu estava olhando, observando tudo, né? Eu lembro que tinha uma menina, uma moça, uma jovem, que ela ficava batendo a faca na mesa. E nos olhando com raiva. E aí eles me perguntaram, você tá bem? O que tá acontecendo? E aí eu falei, vocês não estão vendo o que tá acontecendo? Vocês não estão entendendo? E aí as pessoas começaram a pedir a conta e ir embora, cancelar os pedidos. E foram indo embora. Em aproximadamente 7 minutos que nós entramos ao restaurante, o restaurante esvaziou. E as pessoas iam embora nos xingando. E o intérprete, num determinado momento, quando eu falei, as pessoas estão incomodadas que a gente está aqui, as pessoas estão nos xingando, as pessoas estão com raiva da gente aqui. E aí eles, não percebi. E o intérprete falou, eu percebi, eu não queria alertar, falar, a família de trás, ela está muito incomodada e eles estão indo embora por causa da gente. E a gente tinha 2 brancos, e aí as pessoas ficavam com raiva deles também, porque eles estavam sentados com 2 negros. E em 7 minutos a gente esvaziou o restaurante. As pessoas foram embora do restaurante, só ficamos nós. As pessoas foram embora porque a gente entrou naquele restaurante. E eu rapidamente pedi para ir embora porque as pessoas falavam de armas. E é um local onde as pessoas usam armas, né? E é o local da Ku Klux Klan. E as pessoas falavam, não, eu vou pegar meu rifle. Não sei se brincando ou não, eu não quis esperar se era brincadeira ou não. E eu infernizei todo mundo e falei, vamos embora. Comeu, não comeu? Falei, eu não quero comer, vamos embora. E a gente foi rapidamente, a gente ficou em torno de 15, 20 minutos dentro do restaurante e foi embora. E eu não consegui comer e fiquei bem assustado, não pelo que estava acontecendo, mas principalmente por conta das armas. As pessoas, alguns iam embora. Aqueles senhores brancos de filme, sabe, de sulista, eram esses, né? Pele vermelha, chegava a ser vermelha a cor. Falavam de rifle, de armas, e eu falei, eu não quero viver se esperar para ver se é verdade ou não. E a gente foi embora. E foi um dos piores episódios que a gente passou, que eu passei quando eu estive nos Estados Unidos, e alguns outros que a gente foi. Eu tive com a família em 2018, tava com um porto-riquenho dentro do ônibus, a gente estava andando de ônibus, e um porto-riquenho começou a conversar, a gente ficou conversando, eu falei, sou do Brasil, eu sou de Porto Rico. E ele ficava falando, ele perguntou para mim, você já foi State Island? Eu falei, não, dos 4 estados, dos 4 regiões aqui, dos 4 bairros de Nova York, só não foi State Island, não achei nada que tem lá. Eu falei, não tem nada para você lá, não vá. Mas por quê? Eu falei, eles não gostam de preto. Eu falei, é o mais racista que tem. Se você não tiver aqui, não perca seu tempo, não vá, porque eles não gostam de você lá. Fique por aqui. A gente estava no Brooklyn, ele falou, aqui tem muito para você. Ele falou, vá em Bed-Stuy. Eu falei, eu tô do lado, né? Eu fiquei hospedado do lado de Bed-Stuy. Ele falou, lá
tem coisa, é um país muito triste. Ele falou, eu sofro muito aqui também, porque ele é porto-riquenho, latino. Falou, mas para você é muito pior. Eu tomei a bem, para você é muito pior do que para mim. Então, lá em State Island, eu não vou. Então, eu aconselho você, se não tiver o que fazer, não vá. Algumas das situações Isso é muito triste, né? De a gente pensar que nós estamos no século XXI e situações como essa acontecem como se fossem normais, né? É muito triste mesmo. A gente está caminhando aqui para o final, passa muito rápido sempre que eu estou contigo. Eu queria que você pudesse falar para as pessoas que eventualmente viram, presenciaram ou sofreram literalmente na pele qualquer tipo de ato discriminatório, o que elas têm que fazer? Elas têm que procurar olhar para o lado, ver se tem alguma testemunha, ver se tem alguma gravação, procurar um advogado. O que elas têm que fazer? Me dá aí rapidamente um passo a passo do que uma pessoa que sofra ou que presencie um ato discriminatório ela tem que fazer. De imediato, uma câmera, um celular, uma gravação. Quando você estiver conversando com alguma pessoa, grava, celular na mão, aperta o play ali, começa a gravar, começa a filmar e tenha registro, porque a gente só vai conseguir mover uma ação se a gente tiver provas. O nosso sistema judiciário é baseado em provas. Se a gente não conseguir provar, não vai ocorrer o ato racista. A gente vai passar como vítima, né? Como alguns dizem que é vitimização, quando não é. Então a gente precisa colher provas, ver se tem uma testemunha do lado, se essa testemunha conversar de forma muito bem educada, se essa testemunha está disposta, porque hoje a gente tem muita gente disposta a nos ajudar a testemunhar, a gente consegue muito isso. Eu consegui recentemente comprovar um ato racista praticado por um convento de freiras, a gente obteve êxito, o processo está em segunda instância, mas a gente precisa reunir provas testemunhais, documentais, imagens, áudio, vídeo. Hoje o nosso sistema judiciário ele está avançando na tecnologia, então a gente consegue utilizar áudios, os vídeos, câmera de segurança, todo o local. A gente vive sendo filmado. Hoje a gente vive em Hollywood, todo mundo é Hollywood, gente, está sendo filmado. Então procura, conversa, peça as informações para que a gente mova um processo e possa vir buscar a justiça. Acima do direito, a justiça. Muito bom. Lembrando que o racismo é crime, né? Inafiançável, imprescritível, tanto na esfera criminal, na esfera civil também cabe indenizações, sejam por danos morais, sejam por danos materiais, e também administrativamente no estado de São Paulo a gente tem a Lei 14.187 de 2011, onde a pessoa que cometa qualquer tipo de discriminação por motivo racial, ela também pode ser enquadrada nessa lei e pode ter as sanções administrativas. Eu queria agradecer demais, dizer que é um prazer, uma honra poder estar, ainda que virtualmente, contigo. Eu sei que eu interrompi aí as suas férias junto com a sua família, mas eu não podia deixar de te chamar para cá para que você pudesse abordar todos esses temas. Eu queria que você deixasse aí o seu recado final para os nossos telespectadores, para os nossos ouvintes aqui da Guardiã da Justiça. Quero agradecer o convite, agradecer a Guardiã da Justiça pelo convite, o carinho de todos, principalmente seu, Dr. Ricardo Yamazaki. Eu quero deixar só uma mensagem rápida, final. Eu tive a oportunidade de jantar com o astro Kobe Bryant quando ele vivo, quando ele veio ao Brasil, e num momento estava eu e o Todd do grupo Open Graffiti, os únicos dois pretos e fora do ciclo que armaram para ele. Nós fomos convidados pela Nike a participar desse jantar com ele, e no momento que nós estávamos conversando, ele perguntou o que nós fazíamos e nós explicamos o que nós fazíamos, e eles nos disse: sigam. E eu vou deixar essa mesma mensagem para todos que o Kobe Bryant deixou para mim. A gente tem que seguir em frente. É importante a gente seguir e mostrar para as pessoas, para que elas nos valorizem, para que a gente possa fazer e abrir portas. Num determinado momento vai ter gente dos nossos que vai desconfiar da gente, mas esses também precisam ser salvos, e a gente precisa salvá-los mesmo que contra a vontade deles. A gente precisa fazer por eles. Sigam e mostrem a força que nós temos. Muito bom, Márcio. Agradecer mais uma vez, mandar um beijo aí para você, para sua família.
Estamos aqui direto da Guardiã da Notícia, música e informação na palma da sua mão. Baixem o aplicativo para que vocês possam nos acompanhar. E terça que vem, mais um convite aqui para que vocês possam estar com a gente aqui na Guardiã da Justiça, Direitos do Consumidor, com a advogada Daiane Costa. Desejo a todos aí muito sucesso, uma boa tarde e agradecer aqui a equipe técnica aqui da nossa Guardiã da Justiça, da Guardiã da Notícia, e mandar um beijão aí para todo mundo. Boa tarde. Você ouviu a Guardiã da Justiça. Música e informação na palma da sua mão. A Guardiã da Notícia. A Guardiã da Notícia. Você já